Eles são eleitos pelo povo, mas o próprio povo que os elege nem imagina o que eles fazem. Vamos conversar sobre os vereadores e a importância deles na sociedade. Não, eu não sei. Pergunta muito difícil de responder. Ele devia estar cuidando do interesse da cidade, do povo, mas primeiro ele está cuidando do interesse dele. Na época de eleição, para pedir voto, eles vão lá, procuram a gente. Depois você nunca mais você vê. E nada melhor que ele para quebrar esse tabu, que é vereador. Wagner Balheiro, seja bem-vindo, tudo bem? Está no seu segundo mandato já, né? Segundo mandato. Olha só, bastante trabalho, né? Bastante. É isso que a gente perdendo quer um pouco falar. dos cabelos já. É isso que eu quero falar, porque as pessoas pensam que vereador só prova nome de rua. E não é só isso, é? Não, de maneira nenhuma. O que faz o vereador? Nós temos 3 funções que, independente de partido, independente daquilo que for o posicionamento do vereador, ele tem obrigação de fazer. Propor leis, fiscalizar o executivo, né? E, por último, analisar, aprovar ou não o orçamento do município, que é o que vai gastar no ano seguinte em todas as áreas do município. Ô Wagner, tem aquele estigma, né, que todo político é ladrão. Você já sofreu preconceito por isso, por ser político? Já te olharam assim, tipo, ou não? Já, aos montes, viu? Não é pouca coisa, não. Inclusive agora, nesse momento que está tendo toda essa história do aumento de vereadores que aconteceu. Vamos explicar, porque como o Brasil inteiro vê a gente, em São José dos Campos, onde o Wagner exerce a profissão de vereador, o cargo de vereador, teve esse esquema todo, essa votação de que os próprios vereadores deram um aumento no seu salário. Na verdade, para o próximo mandato, né? Para o próximo mandato, né? Um aumento de 55% foi para quase 13 mil reais. Eu votei contra. Wagner, a gente tem uma pergunta da redação. Vamos ver lá com a Cacau? Diz aí. Opa. Oi, Lucas. O Léo de Ilhéus está perguntando por que um vereador ganha mais que o médico do SUS. Respondendo ao Léo, a gente pega, por exemplo, São José dos Campos, o médico recentemente fez até uma greve em função dos baixos salários, da situação que eles se encontram, né? Realmente não condiz com a realidade isso. E o médico não pode ser tão desmerecido assim, porque o que acontece? Quanto mais baixo for o salário do médico, a gente vai tendo um problema que você não consegue contratar médico. Você tem esses médicos que já estão hoje lá, que devido até ao plano de carreira deles, conseguiram ter um aumento no salário e tal, mas você não consegue atrair novos profissionais, né? E com o tempo, essa situação está se agravando a tal ponto que necessariamente, lá na frente, a gente vai ter que rediscutir a questão do salário dos médicos. São José dos Campos, vou falar da nossa cidade aqui, tem folga orçamentária, né? Tem dinheiro sobrando suficiente para fazer esse reajuste, né? E chega ao absurdo, que nem em 2010, de sobrar dinheiro na saúde. Não é uma realidade da maioria das cidades. Como se estivesse podendo sobrar, né, Wagner? Não está podendo. Não dá, né? Wagner, para que serve um partido político? Às vezes quem está assistindo a gente não sabe nada de política, né? Para que serve o partido político? Além de indicar, de repente, uma pessoa para se candidatar, o que mais faz o partido? Então, na verdade, a pessoa, quando ela entra num partido político, ela está entrando num partido político porque ela acredita nas ideias daquele partido. O estatuto daquele partido, uma série de coisas. O que acontece hoje? No Brasil hoje, a gente tem muita mania de falar, vou votar na pessoa, não vou votar no partido. Que é ruim no sistema político. Porque partido enfraquecido dá mostras de que a pessoa que está entrando lá, ela está entrando por causa de uma questão pessoal, e não por uma questão de uma ideologia, por um grupo de ideias, né? Wagner, qual que é a importância de um assessor para o político? O que o assessor de político faz? Olha, na verdade é o seguinte, o vereador ele é eleito pelo povo, né? E quando você chega lá na Câmara, você tem assuntos dos mais variados tipos, né? Você tem desde discutir questão de orçamento, ora você vai ter que discutir a questão jurídica, ora você precisa de um assunto mais técnico para debater uma determinada obra da cidade. Então, para tudo isso, você conta com a possibilidade de ter assessoria. Quando chega lá na Câmara, o orçamento do município vem 2, 3 mil folhas com uma série de códigos e rúbricas. É importante você ter alguém que entenda disso. Você pode ter um assessor nessa área. Uma pergunta pessoal e uma curiosidade minha. Como é que funciona a verba de gabinete? O que é isso? Explica. Olha, isso aí varia de cidade para cidade, que é importante a gente ter clareza disso daí, né? Vou dar um exemplo assim, o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa, né, que é os deputados estaduais, lá tem verba de gabinete.
né? Ou seja, o mandatário, né, o deputado, ele vai gastando, por exemplo, alugar um escritório, carro e tal, e ele vai comprovando esses gastos lá junto à administração do Congresso e vai recebendo a verba relativa a isso, dentro de uma cota estipulada. Sim. Isso é verba de gabinete. Tá. Né? Nem em São José dos Campos, no caso, não tem a verba de gabinete. Tá, Eu não tenho rola. um dinheiro que eu vou ter para eu sair gastando e depois prestar conta. Não tem isso. O que temos lá é a possibilidade de contratar assessoria, aí tem um limite de assessores e tal. E quem paga esses assessores diretamente é a Câmara. A gente não sai fazendo pagamento ou definindo salários, tem uma tabela que é a própria Câmara que define. Né? Deputado estadual e deputado federal tem verba de gabinete. Né? O vereador não tem verba de gabinete. Para terminar, a gente tem mais uma pergunta lá da redação. Vamos lá? José Carlos do Guarujá está perguntando: por que as pessoas se interessam tão pouco por política hoje em dia? Nós temos que fazer um trabalho incessante de mostrar que a política é para todo mundo, que todo mundo tem que participar e que a participação dele é fundamental. Né? Se a gente vê hoje alguma coisa errada acontecendo ou algo que não está saindo de acordo com o que a sociedade pensa, é porque a sociedade deixou de fiscalizar, deixou de olhar. A democracia, apesar de você eleger representantes para estar representando toda a população, ela criou também, através da Constituição de 88, aí, uma série de procedimentos que deixando caminhos para que a população participe. Por exemplo, a discussão do orçamento, do que vai ser gasto na cidade todos os anos. Isso é feito através de audiência pública. Né? E muita gente participa? Não, quase ninguém. E se a gente não trabalhar e incentivar a população a participar, vem os maus políticos também, o que fazem? Vamos colocar audiência pública já em dia de semana, num horário difícil de alguém ir. Para não ir mesmo. Para não ir mesmo. O pessoal pensa que vereador, deputado ganha salário. Ele ganha um termo chamado subsídio. Mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Né? Salário, ele tem um vínculo de CLT, que o cara tem fundo de garantia, INSS, Sim. convênio médico, no caso de fábrica, PLR, aquelas coisas todas. Subsídio, como o próprio termo diz, funciona-se como uma ajuda de custo. Sim. E ele é para cargo eletivo especificamente, e ele não segue as regras da trabalhista. Então, por exemplo, você não tem uma gratificação 1/3 de férias, não tem 13º, é 12 parcelas de determinado valor. Entendi. E não tem fundo de garantia. E não tem plano de saúde também? Não. Olha só. Wagner, obrigado pela sua presença. Se Eu você quiser agradeço. conhecer mais a gente, acesse quebratabu.com.br. Faz assim comigo ali, ó. Um L ali, ó. Isso, Opa. trazendo liberdade sem fronteiras para você.